Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor, o amor de Nossa Senhora esteja com você. Que alegria a gente iniciar esse momento de escuta da Palavra de Deus, do Santo Evangelho da Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia de domingo, dia do Senhor, dia oracional. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós temos uma figura, passando para o Evangelho de Lucas, vamos falar um pouquinho sobre os discípulos de Emaús, sobre a caminhada de Jesus. A palavra de Deus diz que Emaús é uma cidade próxima de Jerusalém, ficava ali entre 2 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Jerusalém. E a palavra nos fala que os discípulos caminhavam nessa estrada, dois discípulos, né, caminharam nessa estrada muito abatidos, né, muito tristes, com um semblante de tristeza, pelo que tinha acontecido com Jesus, né, pelo episódio, por toda aquela situação, por todo aquele clima, retornaram aí para sua cidade tristes, abatidos, né, com os pensamentos assim nas nuvens. E a palavra deste evangelho nos fala que Jesus aparece em meio deles, mas eles não o reconhecem. Então Jesus pergunta para aqueles discípulos o que estava acontecendo, né? Qual o motivo daquela tristeza, qual o motivo daquela solidão. E eles respondem, mas o senhor é forasteiro, o senhor não é aqui da cidade, o senhor não sabe o que aconteceu, o ocorrido, não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, não sabe que o crucificaram, ele era um grande profeta, ele era um grande homem, mas o crucificaram. E Jesus foi entrando na conversa, Jesus foi entrando no diálogo e foi dizendo, mas vocês também não sabiam que, como dizia lá os antigos profetas, né, os patriarcas da história, que o Filho do Homem teria que vir ao mundo, ele teria que passar pelo sofrimento, ele teria que passar pela tribulação. Está na Sagrada Escritura. E Jesus vai ali dialogando com aqueles discípulos, vai conversando com eles. Mas a palavra dizia que já estava tarde, né? Já estava, pela a descrição do ambiente, já estava quase anoitecendo. E os discípulos chamam Jesus para ficar com eles, para se alojarem com eles ali na casa. Já está tarde, Senhor, fica conosco, arrancha-se conosco na nossa casa, na nossa morada. E Jesus vai e fica com eles ali na casa. E continua a conversa até que ele pega o pão e parte, né, a fração do pão, ele parte o pão e distribui para aqueles discípulos. E a partir do momento em que Jesus distribui o pão para aqueles discípulos, que eles vão ver as marcas chagadas nas mãos do Senhor, é que a ficha cai. Né? A ficha cai que estavam com Jesus o tempo todo, sem perceber. Estavam caminhando, estavam conversando com Jesus, sem perceber. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã. Que palavra assim profunda, né? No sentido de caminhar, no sentido de caminhada. Ela está dizendo para você, está dizendo para mim que Jesus, ele está caminhando conosco. Quando nós estamos perdidos na vida, quando nós estamos tristes, quando nós estamos assim com os pensamentos longe, quando a gente está abatido pela estrada da vida, ele também está conosco. Porém, o que acontece é que nós, diferentemente daqueles discípulos, nós reconhecemos Jesus. Por que reconhecemos Jesus? Porque pelo alimento da fé, pelo aquilo que nós sabemos, pela experiência do Santo Evangelho, nós temos que ter olhos para enxergar. Olhos para enxergar a presença de Jesus na nossa vida. Ele caminha conosco. Muitas das vezes o caminho é um caminho difícil, né? É um caminho assim pedregoso, é um caminho de espinhos. Mas lá no final desse caminho, lá no final deste túnel, existe uma luz. E essa luz se chama Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então essa palavra, falando dos discípulos de Emaús, nos fala da presença de Jesus. Jesus que nos ama tanto, Jesus que se doou por nós e que mesmo assim, mesmo diante de tudo, continua do nosso lado.
Por isso é importante orarmos, por isso é importante reservarmos um tempo do nosso dia a dia, mesmo na correria, como está sendo esse dia de hoje, mas a gente dedicar um espaço, dedicar um tempo para orarmos, para que possamos visualizar a figura de Jesus. Ele nos mostra vários caminhos, ele nos mostra várias saídas, né? Ele nos mostra como mostrou lá para aqueles discípulos. Ele estava presente no meio deles e eles nem perceberam. Ele também está presente na nossa vida, na minha vida, na sua vida, e a gente muitas das vezes não percebe, porque o nosso ego é muito grande, né? O nosso saber é muito assim, superficial, a gente não entende quem é Jesus muitas das vezes. Por isso, meu irmão e minha irmã, sejamos gratos a cada dia, ainda mais hoje, domingo. Hoje é domingo, é dia de se encontrar com Ele. Hoje, domingo, não é dia de passear, vamos dizer assim. Domingo é dia de ir para a missa. Domingo é dia do Senhor, vivo e ressuscitado. Olha só, que caminho vamos encontrar Jesus na missa? Que caminho é esse que encontramos Jesus na Eucaristia, seu diviníssimo corpo e seu diviníssimo sangue, alimento espiritual da nossa fé, alimento que nos mantém, é um caminho, estamos indo encontrar com Jesus neste caminho. Então possamos estar atentos, que possamos enxergar Jesus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Por isso, tudo que fazemos, temos que primeiramente confiar em Jesus, para que a minha vontade não seja feita. Nós pedimos o que é melhor para nós, mas que a vontade dele prevaleça. Palavra de Deus, palavra de vida eterna, é este Evangelho de São Lucas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por isso, eu peço a bênção de Deus para você, para sua família, para sua casa. Inscreva-se no nosso canal. Hoje o meu dia está um pouco corrido, não pude gravar o vídeo completo, mas que Deus te abençoe. Amanhã a gente tem um encontro marcado mais uma vez neste momento oracional. Que Deus te proteja, os anjos te iluminem. Salve Maria. Não se esqueça de dar a sua curtida, o seu joinha, inscrever-se e compartilhar. Vamos compartilhar porque estamos orando. Oração precisa ser divulgada. Por isso peçamos a bênção de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Fiquemos na paz de Cristo, no amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.